Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o preço da imortalidade. Capítulo 1. Assassinato do primeiro Hokage. O mundo ninja era uma terra repleta de inúmeros clãs. Com o tempo, mais e mais clãs surgiram, o que inevitavelmente levou a conflitos crescentes. Os ninjas, munidos de chakra como arma, recorreram ao método mais simples e eficaz de resolver disputas, a guerra. Os clãs poderosos travavam batalhas entre si, lutando ferozmente por domínio e recursos. Enquanto isso, clãs menores lutavam para sobreviver nas brechas, formando alianças ou sendo arrastados para o caos. Esse ciclo interminável de massacres rendeu a esse período o título de Era dos Estados Combatentes. Por mais de um século, essa era de turbulência durou até que uma mudança começou. Os ninjas despertaram para a possibilidade de paz e começaram a formar aldeias, apoiados por nações que forneciam um suprimento constante de recursos e financiamento. Essas aldeias, por sua vez, eram responsáveis pela segurança e defesa de sua nação. Isso deu origem ao sistema de uma nação, uma aldeia que logo dominou o continente. As 5 aldeias mais poderosas, a Konogakure, Kumogakure, Kerigakure, Sunagakure e Iwagakure, foram estabelecidas. Paralelamente a elas, nações menores também construíram suas próprias aldeias. Uma dessas nações foi a Terra das Cachoeiras. Embora pequena, apenas cerca de 1/10 do tamanho de uma grande nação, e fundou sua própria vila oculta Takigakure. Um vento forte varria a terra, espalhando areia e seixos em seu rastro. As árvores de ambos os lados balançavam violentamente, suas folhas farfalhando ao vento. Bem acima, bandos de pássaros voavam ao longe, seus gritos ecoando como lamentos fúnebres. No topo de uma montanha, um homem de 26 anos observava a paisagem, perdido em pensamentos. Meu nome é Kakuzu. Sou do século 21. Nunca imaginei que algo tão inacreditável quanto transmigrar pudesse acontecer comigo. Kakuzu sentiu uma pontada de nostalgia, mas não se deixou dominar. Pelo contrário, lá no fundo, havia uma ponta de excitação. Em sua vida passada, ele era jovem, mas atormentado por uma doença crônica. Sofrendo de dores e doenças sem fim, seus dias eram consumidos pela exaustão física e mental até que a doença finalmente lhe tirou a vida. Mas quando abriu os olhos novamente, viu-se em um mundo completamente diferente. Memórias da Era dos Estados Combatentes inundaram sua mente, juntamente com o conhecimento do dono original do corpo. Levantando um braço, Kakuzu estudou sua mão, seus olhos profundos refletindo os pensamentos que corriam por sua mente. Nesta vida, meu nome ainda é Kakuzu. Nasci no final da Era dos Estados Combatentes, uma época de caos e derramamento de sangue. Nem me lembro da aparência dos meus pais, pois fui acolhido por um clã ninja quando era muito jovem. Eles me treinaram impiedosamente para me tornar um assassino habilidoso. A vida neste mundo também não tem sido particularmente alegre. Mas pelo menos meu corpo está saudável, livre da dor constante que atormentava minha vida anterior. Pela primeira vez, posso viver como uma pessoa normal. Kakuzu mergulhou em suas memórias. Ele matou seu primeiro alvo aos 7 anos de idade, durante uma missão. Anos de matança aprimoraram sua força, mas também o deixaram insensível às duras realidades do mundo ninja. Então veio a fundação de Takigakure. O líder do clã que o acolheu, Gotou Tsubasa, tornou-se o primeiro líder da aldeia de Takigakure. Graças à sua força, Kakuzu ascendeu ao posto de capitão da 2ª unidade. Por um momento, pareceu que a paz finalmente havia chegado ao mundo ninja. Deixando de lado as lembranças, Kakuzu se conformou com o mundo em que agora vivia. Este foi o antecessor do mundo Naruto, uma época pertencente aos primeiros Kage de cada vila. Quanto à sua identidade atual, à primeira vista, Kakuzu era apenas um Chunin de Takigakure, mas ele não conseguia se livrar da sensação de que poderia acabar como o idiota azarado da história original, que morreu devido a uma liberação de vento. Por quê? Uma figura apareceu de repente atrás de Kakuzu, movendo-se com a velocidade da técnica de cintilação corporal. Era um homem vestido com uma armadura, uma longa espada presa às costas. Uma cicatriz cruel atravessava seu rosto, aumentando sua aura ameaçadora. Kakuzu, seu próximo alvo de assassinato foi designado, disse o homem. Kakuzu permaneceu imóvel, seus olhos se movendo ligeiramente para encarar o recém-chegado. Era Shiba Mei, capitão da 1ª unidade de Takigakure. Assim como Kakuzu, ele era um lutador formidável, mas vinha de uma família nobre e era considerado aristocrático em Takigakure. Em vez de seguir Mei imediatamente, Kakuzu perguntou: os conflitos no mundo ninja mal se resolveram. Por que já estamos nos movendo de novo? A expressão de Mei se contraiu, claramente irritada com a pergunta. Mesmo assim, ele respondeu: a vila foi fundada recentemente e precisa de fundos. É hora de você contribuir. As palavras Vila Laços, e para o bem maior, estão começando a surgir agora, não é? Pensou Kakuzu, sorrindo interiormente. Sem dizer mais nada, ele deu um passo à frente e passou por Mei. Vamos! Os dois caminharam em silêncio, com Kakuzu liderando o caminho. Takigakure, embora recém-fundada, estava longe de ser próspera. A vila tinha uma única estrada principal que ia de norte a sul, com caminhos sinuosos de terra ramificando-se a partir dela. Casas pontilhavam a área esparsamente, a maioria delas cabanas simples. Construções de pedra eram uma visão rara. Claramente a vila, nascida do caos da guerra, ainda estava lutando para se reerguer. Mas nem tudo em Takigakure era sombrio. No centro havia um edifício de pedra de 3 andares, uma prova das aspirações da vila, apesar de seu início humilde. Este lugar servia como centro de comando de Takigakure, o próprio coração da vila. Acompanhando Shiba Mei, Kakuzu entrou na sala onde conheceu o líder supremo de Takigakure, Gotou Tsubasa. Gotou Tsubasa era um homem na casa dos 60 anos. Apesar da idade, seu olhar era aguçado e sua presença exalava força. Ele não apenas dominava toda Takigakure, como também sua habilidade de combate pessoal era formidável, pelo menos no nível de um Chunin de elite.
Goto-sama, posso perguntar por que você me convocou? Kakuzu curvou-se respeitosamente com uma mão sobre o peito. O honorífico Sama era como Kakuzu se dirigia a Goto Tsubasa em suas memórias. Embora Goto fosse o chefe de Takigakure, ele não possuía o título de Kaji. Esse honorífico era reservado exclusivamente aos líderes das 5 grandes vilas shinobi. Portanto, Sama era a forma mais apropriada de tratamento. Goto Tsubasa olhou para Kakuzu com um aceno de cabeça antes de estender a mão ossuda para pegar um pergaminho da mesa ao lado. Ele o entregou a Kakuzu. Kakuzu, esta é uma nova missão para a vila. Estamos confiando a você. Não me decepcione. Kakuzu aceitou o pergaminho com as 2 mãos e o desenrolou. Seus olhos aguçados examinaram o conteúdo rapidamente. Alvo: Senju Hashirama. Objetivo: assassinato. Kakuzu respirou fundo enquanto suas pupilas negras se dilatavam em choque. Sua respiração ficou irregular e os pelos de seu corpo se arrepiaram. Em sua mente, uma lembrança de sua vida passada ressurgiu. Um meme da internet sobre lançar shurikens a 1288 quilômetros de distância para matar o primeiro Hokage. A cena lendária já está acontecendo, pensou Kakuzu, suas emoções num turbilhão de descrença e absurdo. Em sua vida passada, ele assistiu Naruto, mas o fez de forma aleatória, pulando 720 episódios. Embora não conseguisse contar todos os detalhes da trama, certas cenas icônicas imortalizadas em vídeos feitos por fãs o marcaram. Como aquela em que ele se gabou para Kakashi de que o primeiro ninja de Konoha com quem lutou foi ninguém menos que o próprio primeiro Hokage. Naquela época, essa lembrança era divertida. Mas agora, quando ele realmente se tornou Kakuzu e encarou essa missão, relembrar aquela cena só o fez ficar arrepiado, sua respiração ficando ainda mais irregular. Para Goto Tsubasa, no entanto, a reação de Kakuzu pintou um quadro diferente. Kakuzu, você está com medo? Goto perguntou com um tom de desaprovação na voz. Aos olhos de Goto, Kakuzu havia sido treinado desde jovem para ser um assassino implacável. Após inúmeras missões e o batismo de sangue, ele deveria ter se tornado uma máquina fria e insensível, livre do peso do medo ou da hesitação. Tais emoções, acreditava Goto, não tinham lugar no coração de Kakuzu. Capítulo 2 – Conspiração. Kakuzu ergueu a cabeça e encarou Goto Tsubasa em silêncio, sem dizer nada. Ele entendia o valor de falar menos para evitar erros, especialmente quando estava no território de outra pessoa. Estando neste mundo há apenas alguns dias, ele se apoiava nas memórias em sua mente para navegar neste ambiente desconhecido. Ouvir mais e falar menos era a abordagem mais segura para evitar revelar quaisquer falhas. Observando a expressão de Kakuzu, Tsubasa chegou às suas próprias conclusões. Pedir a Kakuzu que enfrentasse o primeiro Hokage de Konogakure, Hashirama Senju, era realmente uma tarefa árdua. No entanto, um brilho dourado brilhou nos olhos de Tsubasa. Por mais difícil que fosse a missão, ele estava determinado a incutir sua filosofia em Kakuzu. Kakuzu, tenho certeza de que você já ouviu falar do poder de Hashirama Senju. Foi ele quem propôs o sistema de uma nação, uma aldeia, um líder visionário de força incrível. Mas mesmo ele não é invencível. Você pode usar assassinato, veneno ou ataque enquanto ele dorme. Não importa quão forte um homem seja, sempre há um momento de vulnerabilidade. Enquanto Tsubasa tagarelava, Kakuzu mordeu o lábio para conter o riso. Não ria. Eu não consigo rir de jeito nenhum, pensou ele, esforçando-se para manter a compostura. Para Kakuzu, as sugestões elaboradas de Tsubasa pareciam muito menos eficazes do que simplesmente atirar uma shuriken a 800 metros de distância. Quando Tsubasa terminou, percebeu que Kakuzu permanecia impassível. Pigarreando sem jeito, Tsubasa decidiu adoçar o acordo. Kakuzu, eu entendo quão desafiadora esta missão é, mas grandes dificuldades trazem grandes oportunidades. Se você completar esta missão, eu lhe concederei a técnica do medo do rancor da terra, o jutsu mais precioso de Takigakure. Tsubasa deu um tapa firme no ombro de Kakuzu, seu tom cheio de encorajamento. Você foi treinado pelo nosso clã desde a infância. Posso envelhecer um dia, mas o futuro pertence a você. Confio que você lidará bem com isso. Kakuzu, percebendo a promessa implícita de sucessão, fingiu gratidão. Não se preocupe, meu senhor. Hashirama Senju pode ser poderoso, mas eu, Kakuzu, não sou um ninja comum. Vou lhe trazer a cabeça dele. Ótimo. Com isso me sinto à vontade. Vá se preparar, eu mesmo me despedirei de você, respondeu Tsubasa com um aceno satisfeito. Com o ato concluído, Kakuzu respeitosamente pegou o pergaminho da missão e saiu do escritório de Tsubasa. Observando a figura de Kakuzu se afastando, Tsubasa permaneceu com o olhar até ter certeza de que o homem estava fora do alcance da voz. Parada ali perto, Shiba Mei cruzou os braços com um leve sorriso de escárnio aparecendo em seus lábios. Meu senhor, você não pretende seriamente dar a técnica do medo do rancor da terra a Kakuzu, pretende? Tsubasa riu baixinho, tomando chá da xícara em sua mesa enquanto um olhar nostálgico cruzava seu rosto. Anos atrás, tive a sorte de testemunhar o confronto entre Hashirama Senju e os Uchiha no rio Naka, no País do Fogo. Que espetáculo! Kakuzu não vai voltar. Quanto à recompensa desta missão, mais de 1 bilhão de ryu. Bem, vamos considerá-la concluída. Afinal, perderemos um Jonin de elite no processo. Mesmo que não possamos reivindicar o valor total, podemos pelo menos garantir metade. Entendeu? A empolgação de Tsubasa com o pagamento era evidente. No mundo shinobi, a moeda era padronizada entre as 5 grandes nações, tornando-a universalmente valiosa. Pela lógica da inflação, o dinheiro só se desvalorizaria com o tempo. Uma recompensa de 1 bilhão de rios hoje poderia facilmente valer 10 vezes mais em algumas décadas. Com essa fortuna, fosse para desenvolver a vila ou construir uma propriedade suntuosa, Tsubasa não precisaria mais se preocupar com dinheiro. O custo? Apenas a vida de Kakuzu, um preço irrisório a pagar por um negócio tão lucrativo.
Shiba Mei levantou outra preocupação. Mas meu senhor, e se Kakuzu não for morto por Hashirama Senju? E então? A expressão de Tsubasa imediatamente ficou séria, a alegria desaparecendo de seu rosto. Pondo o chá na mesa, ele respondeu friamente. A probabilidade de Kakuzu sobreviver contra o deus Shinobi é mínima, mas imprevistos podem acontecer. Se por algum milagre ele retornar, você sabe o que fazer. Shiba Mei assentiu, entendendo a ordem tácita. Se a missão falhar, a culpa não é da vila, mas da incompetência de Kakuzu. E a incompetência deve ser punida, seja com prisão ou como bode expiatório para apaziguar o cliente. Satisfeita, Tsubasa deu um tapinha em seu ombro, uma afirmação silenciosa de que ela entendia perfeitamente. Um sorriso cúmplice também surgiu no rosto de Shiba Mei. Fora do escritório, Kakuzu estava parado sob uma árvore a 20 metros de distância, com os olhos fechados, esperando em silêncio. O vento trazia murmúrios fracos do escritório até seus ouvidos. Para um ninja habilidoso como Kakuzu, separar informações úteis do ruído de fundo era algo natural. O vento sussurrante carregava mais do que apenas o farfalhar dos galhos ou o movimento da areia, carregava palavras. Assassinato, Deus Shinobi recompensa, missão impossível, masmorra. A expressão de Kakuzu escureceu, e um sorriso frio surgiu em seus lábios. Então é assim. Uma miríade de nomes ecoou claramente na mente de Kakuzu, trazendo um leve sorriso aos seus lábios. Dando um passo à frente, ele voltou para casa em ritmo constante. Uma vez lá, Kakuzu não começou imediatamente a se preparar para o assassinato, nem se concentrou em planejar sua rota de fuga. Em vez disso, tomou um longo e relaxante banho quente. Enquanto mergulhava na água, ele revisitou cuidadosamente as memórias do anfitrião original. Após terminar o banho, vestiu-se e pegou uma folha de papel branco em sua bolsa de ferramentas ninja. Não era papel comum, era papel de chakra, uma ferramenta essencial para todos os principais clãs Shinobi. Estendendo a mão direita, Kakuzu segurou o papel entre os dedos indicador e anular. Concentrou-se direcionando o chakra do coração. Em menos de um segundo, uma energia cálida percorreu seu corpo, fluindo facilmente para onde quer que ele a direcionasse. Essa era a essência do chakra, energia gerada por 1,3 trilhão de células no corpo, todas convergindo para o coração. Quando um Shinobi precisava desse poder, podia utilizá-lo sem esforço, exercendo-o como se fosse uma extensão de sua própria vontade. Kakuzu canalizou o chakra do seu coração para os 2 dedos que seguravam o papel. Com um som cortante, o papel de chakra se partiu em 4 pedaços. Conforme os fragmentos flutuavam no ar, cada um exibia uma reação diferente, um se desfez em pó, outro se enrugou. Um terceiro queimou até virar cinzas e o quarto ficou úmido de água. Ah? Todas as 5 naturezas de chakra? Kakuzu murmurou enquanto olhava para sua mão direita. O resultado não o surpreendeu. Como um Shinobi de alto nível e uma arma de destruição, ele já estava no nível de um ninja elite. Dominar todas as 5 naturezas de chakra não era algo inesperado. Pelas reações do papel de chakra, era evidente que suas afinidades se inclinavam para a liberação de vento e a liberação de terra. No entanto, Kakuzu não se contentava apenas com isso. Ele sabia que ainda havia uma técnica, a obra de sua vida, que ele ainda não dominava. Técnica secreta, medo do rancor da terra. Capítulo 3. Medo do rancor da terra. 3 dias depois, um genin de Takigakure estava respeitosamente do lado de fora de uma pequena casa com a voz baixa e deferente. O capitão Kakuzu, o líder da aldeia e os anciãos estão esperando lá fora há algum tempo. Enquanto falava, o genin olhou nervosamente para a casa. Sua missão era incitar Kakuzu a agir, mas não ousou ser muito direto. Em vez disso, vacilou, torcendo para que a mensagem chegasse. Lá dentro, Kakuzu sentava-se calmamente, tomando chá sem pressa. Seu reflexo na xícara de chá mostrava um jovem de apenas 26 anos, mas seu olhar carregava o peso de inúmeras batalhas. Pela aldeia, ele havia matado inúmeros inimigos, suas contribuições, se não celebradas, eram inegáveis. E no entanto, no final, a mesma aldeia tentou trocar sua vida por dinheiro. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios enquanto ele pousava a xícara de chá. Deixe-os esperar, ele disse friamente. Isso. O genin lá fora hesitou, querendo protestar, mas o tom de comando de Kakuzu fez seu coração tremer. Nos portões de Takigakure, Gotou Tsubasa estava com os oficiais superiores da aldeia, aguardando a chegada de Kakuzu. O tempo passava, mas não havia sinal dele. Lord Gotou Shiba Mei se ofereceu. O comportamento de Kakuzu é ultrajante. Permita-me arrastá-lo para fora pessoalmente. Shiba Mei pertencia a um clã proeminente, enquanto Kakuzu era apenas um assassino habilidoso, promovido pelas necessidades da vila. A disparidade de status garantia que não houvesse camaradagem entre eles, apesar de serem aliados nominais. Gotou Tsubasa, que estava sentado de olhos fechados, finalmente os abriu, olhando para a residência de Kakuzu. Seu tom de voz permaneceu calmo, isento de qualquer emoção. Mei, esta provavelmente será a última despedida que daremos a ele. Você não pode ser um pouco mais paciente? Além disso, para onde mais Kakuzu poderia ir? Ele virá eventualmente. Sua confiança vinha de anos de controle. Kakuzu fora moldado pelo treinamento da vila desde a infância. Gotou Tsubasa tinha certeza de que entendia Kakuzu melhor do que ninguém. Afinal, Kakuzu já havia aceitado a missão. Se ele ousasse abandonar a tarefa de assassinar Hashirama Senju, isso significaria trair a vila de uma vez por todas. E Kakuzu teria coragem para isso. A compostura de Gotou Tsubasa silenciou os outros. Eles retornaram à espera silenciosa. Sem que eles soubessem, a vários quilômetros de distância, Kakuzu havia chegado a uma propriedade isolada e elegante. Um guarda Chunin, vestido com um colete, o reconheceu imediatamente e deu um passo à frente, fazendo uma reverência. Capitão Kakuzu, como posso ajudá-lo? Kakuzu olhou para a mansão imponente. Preciso ver o Lord Gotou. A propriedade pertencia ao próprio Gotou Tsubasa. O Chunin, alheio aos planos de Kakuzu, respondeu com sinceridade.
Capitão Kakuzu, peço desculpas, mas o líder da aldeia não está em casa. Se for urgente, posso entregar uma mensagem para você. Muito bem, disse Kakuzu, com um leve sorriso nos lábios. Vá avisá-lo. Eu espero lá dentro. Entendido, Capitão Kakuzu. Por favor, entre. O Chunin o conduziu até a ampla propriedade, com a intenção de guiá-lo até o salão de recepção. No entanto, Kakuzu parou de repente. Seu olhar penetrante fixou-se em uma direção específica e, sem dizer mais nada, ele caminhou em sua direção. Capitão Kakuzu, por favor, por aqui. As palavras do Chunin caíram em ouvidos moucos. Seguindo uma lembrança gravada no fundo de sua mente, Kakuzu se aproximou do cômodo mais recôndito da propriedade. Olhando fixamente para a porta trancada, suas mãos formaram uma rápida sequência de selos. Quando o último selo foi concluído, um chakra de relâmpago crepitou ao redor de sua mão direita. Liberação de relâmpago, corte relâmpago. Seu braço disparou para frente como uma lâmina, deixando para trás várias imagens residuais. Em poucos segundos, a porta de madeira foi reduzida a estilhaços com os lacres e barreiras de proteção destruídos pelo ataque potencializado pelo raio. O interior da sala foi revelado, fileiras de pergaminhos enfileiravam-se de um lado, enquanto o outro exibia ornamentos de jade e outros tesouros. Era claramente um esconderijo secreto de objetos de valor. Kakuzu deu um passo à frente, mas seus instintos aguçados captaram o som de projéteis cortando o ar. Ele se virou levemente quando a kunai passou zunindo por ele. Pare aí mesmo. O que você pensa que está fazendo? Essa é a sala de treinamento particular do chefe do clã. Entrada não autorizada é proibida. Nem mesmo você, Capitão Kakuzu, está isento. As barreiras destruídas e os gritos alarmados dos Chunin despertaram toda a propriedade. Guardas leais invadiram o local vindos de todas as direções, alguns correndo pelo teto, outros preparando suas armas ou formando selos. O sorriso irônico de Kakuzu se aprofundou. Interessante. Enquanto falava, suas mãos se confundiram em outra sequência de selos, desta vez mais rápida e complexa. Chakra surgiu dentro dele, acumulando-se em sua garganta. Estilo do vento, dano de pressão. Uma ventania feroz irrompeu, espiralando para fora com força devastadora. Lâminas de vento rasgavam o ar, destruindo móveis e paredes. Em algumas áreas, o vórtice se intensificou, formando tornados em miniatura que arremessaram tudo, mesas, portas e até pessoas, para o céu. Simultaneamente, uma série de estrondos ensurdecedores ecoou pelo ar. Bang, 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 bang. Vasos, porcelanas, xícaras e postes de madeira se estilhaçaram sob a barragem implacável das lâminas de vento. A imensa força repulsiva, as rajadas avassaladoras e o poder cortante afiado combinaram-se para um efeito devastador. Finalmente, bum! A força explodiu como uma bala de canhão, atravessando o telhado da vila. O teto foi arremessado para o céu antes de cair de volta no chão, virando tudo de cabeça para baixo. O rugido da explosão ecoou por vários quilômetros, assustando as pessoas que o seguiam. Os moradores nas ruas olhavam para a coluna de fumaça que subia, com os rostos cheios de confusão e alarme. Por um momento, ninguém conseguiu entender o que acabará de acontecer. Perto dali, Gotou Tsubasa e seu grupo se voltaram para a fonte da explosão, com expressões imediatamente alertas. Afinal, eles eram shinobi, e tais ocorrências nunca deveriam ser menosprezadas. Uma explosão dentro da vila? Poderia ser um ataque de outra vila ou clã. A possibilidade existia, mas parecia improvável. O mundo shinobi havia acabado de começar a se estabelecer em uma nova ordem frágil. A maioria das pessoas prezava a paz conquistada com tanto esforço, e mesmo os belicistas não ousariam agir de forma imprudente em uma era tão precária. No máximo, poderiam recorrer a assassinatos ou operações secretas. Mas ninguém provocaria abertamente a guerra, pois isso os tornaria alvo de todo o mundo shinobi. Além disso, a escala da explosão não foi grande o suficiente para sugerir um ataque em larga escala. Faltou a magnitude de uma declaração de guerra. Mesmo assim, após alguns segundos tensos de vigilância, Gotou, que estava protegido no centro do grupo, de repente passou pelos companheiros e olhou na direção da origem da explosão. Espere um segundo, essa é a minha casa. Enquanto isso, Kakuzu observava a sala encharcada de sangue, com os ouvidos repletos de lamentos implacáveis de agonia. Ele demonstrou pouca preocupação. Tais cenas eram comuns no mundo shinobi. Sem hesitar, voltou sua atenção para a câmara secreta. A explosão anterior havia danificado significativamente a câmara, deixando uma grande parte do chão desabada. Kakuzu colocou a mão nos escombros, recuperou a respiração e, com um grito estrondoso, retirou um enorme cofre dos escombros. Ignorando a fechadura, Kakuzu deu um soco no cofre. Ao retirar a mão, um amassado do tamanho de um punho se formou em sua superfície. Através do buraco, o conteúdo tornou-se visível, uma coleção de pergaminhos cuidadosamente empilhados. Cada um trazia a inscrição em negrito. Terra, rancor, medo. Não era surpresa que Kakuzu soubesse a localização exata dessa técnica secreta. Afinal, ele era o capitão do 2º Esquadrão de Takigakure. Capítulo 4. O chefe da vila enfurecido. Com o punho cerrado, craque. A porta de ferro do cofre foi arrancada com força bruta. Jogando o metal retorcido para o lado sem olhar duas vezes, o olhar penetrante de Kakuzu se fixou no pergaminho com a técnica secreta escondida ali. Agarrando, preparou-se para sair imediatamente. Entretanto, quando seus dedos tocaram o pergaminho, uma sensação incomum o trouxe de volta à atenção. Uma barreira? Inesperadamente, o pergaminho Medo do Rancor da Terra tinha uma barreira de gatilho embutida. Qualquer tentativa de tomá-la à força ativaria os selos, obliterando tanto o intruso quanto o pergaminho. Os olhos aguçados de Kakuzu avistaram dezenas de selos explosivos escondidos dentro da barreira, agora brilhando ameaçadoramente enquanto se preparavam para detonar. Estrondo. Uma explosão estrondosa engolfou a propriedade de Gotou Tsubasa mais uma vez, a segunda em rápida sucessão.
Chamas irromperam, ondas de choque rasgando tudo em seu caminho. Os ninjas feridos, espalhados pelo chão, alguns mal se agarrando à vida, foram consumidos pela explosão, e sua luta terminou em um instante. A outrora orgulhosa propriedade começou a ruir enquanto a explosão continuava por quase meio minuto. Quando as chamas e a fumaça finalmente diminuíram, a área havia sido reduzida a escombros. Entre os destroços, um punho de ferro enegrecido irrompeu, despedaçando uma enorme pedra acima. Kakuzu saltou da cratera, segurando firmemente o pergaminho do medo do rancor da terra com uma das mãos e sustentando seu peso com a outra, emergindo ileso. Em pé, ele cerrou o punho, uma sensação de euforia percorrendo. Aquilo era poder, poder absoluto. A mudança mais notável na aparência de Kakuzu foi a adição de uma camada escura, semelhante a uma armadura, sobre seu corpo. Isso não era apenas para enfeitar. Essa camada, resultado de sua técnica suprema do estilo terra, aumentava sua defesa física em 10 vezes. Armas comuns, como kunai ou espadas, não conseguiam sequer arranhá-lo. Mesmo um conjunto de explosivos detonando a queima-roupa não conseguiria feri-lo. Mas agora não era hora de se deleitar com sua força. Afinal, Takigakuri não era seu domínio. Ficar ali por mais tempo seria cortejar a morte. Olhando para o pergaminho em sua mão, perfeitamente intacto apesar do caos, Kakuzu não hesitou. Com um único salto, ele desapareceu na distância. Ao mesmo tempo, o clone que ele havia deixado em seu quarto se dispersou em uma nuvem de fumaça. Toda a operação, desde a infiltração na propriedade até a apreensão do pergaminho, não levou mais do que 3 minutos para Kakuzu. Quando Gotou Tsubasa e seus homens chegaram, 5 minutos depois, a propriedade estava em ruínas. Os guardas jaziam espalhados e incapacitados, alguns mortos, outros quase sem vida. Gotou Tsubasa ficou paralisado com a mente em polvorosa. A cena diante dele era um pesadelo. Seu santuário pessoal destruído, seus guardas dizimados. Um ancião aproximou-se cautelosamente, tentando oferecer palavras de conforto, mas Gotou subitamente o empurrou para o lado e correu para os escombros. Procurou freneticamente até desenterrar um objeto de aço carbonizado, mas reconhecível, seu cofre feito sob medida. Seu interior, porém, estava vazio. Droga! Imperdoável! O rugido de Gotou, carregado de chakra violento, ecoou por toda a área. A pressão avassaladora fez os ninjas próximos taparem os ouvidos de dor. Quando sua raiva diminuiu um pouco, Shiba Mei apareceu na frente dele, pousando graciosamente e se ajoelhando. Lord Gotou, está confirmado. Alguém viu Kakuzu fugindo para o oeste há poucos minutos. A verdade era clara. Respirando fundo para se acalmar, Gotou firmou as mãos trêmulas. Embora furioso, sua mente trabalhava rapidamente. O medo do rancor da terra era uma herança de família, sua perda foi um golpe devastador. No entanto, como chefe da aldeia, ele sabia que as emoções não poderiam obscurecer seu julgamento. Oeste é? Planejando buscar refúgio no país da terra? Isso não vai acontecer. Espalhem minhas ordens imediatamente, rosnou Gotou. Todos os Chunin e superiores, independentemente da missão ou status de saída, devem se mobilizar. Bloqueiem todas as saídas da vila. Ele fez uma pausa, sua voz ficando ainda mais fria. Envie uma mensagem ao daimyo. Peça que ele envie seus samurais para isolar todo o país. Concentre-se no oeste, mas não negligencie outras direções. Kakuzu pode tentar nos enganar. Não importa o que aconteça, ele não pode escapar. Shiba Mei assentiu e desapareceu num piscar de olhos, deixando Gotou fervendo em silêncio. Em poucos minutos, Takigakuri entrou em ação. Ninjas se moviam rapidamente pelos telhados e ruas estreitas, enquanto pássaros mensageiros eram soltos da torre de vigia mais alta da vila. Os pombos levavam mensagens ao palácio do daimyo e as torres de vigia espalhadas pela terra das cachoeiras. Ao amanhecer, o país inteiro estaria isolado, impenetrável até para o menor inseto. Observando a rápida execução de suas ordens, a raiva de Gotou diminuiu um pouco. Ele zombou. Kakuzu, você não passa de uma ferramenta criada pela minha família. Você realmente achou que poderia nos trair? Não, você sempre viverá sob a minha sombra. Ele cerrou os punhos, a determinação brilhando em seus olhos. Quando eu te pegar, vou te esfolar vivo na frente de toda a vila. Só então minha autoridade será absoluta. Em uma caverna escura iluminada pela luz bruxuleante do fogo, Kakuzu sentou-se em silêncio, com uma expressão calma e composta. Ele sabia que Gotou Tsubasa devia estar virando o mundo de cabeça para baixo procurando por ele. Mas Kakuzu não se importava. Com facilidade deliberada, desenrolou o pergaminho em suas mãos, o brilho tênue do fogo refletindo em sua superfície. A largura do pergaminho era semelhante à de um pergaminho de invocação comum, com uma espessura de cerca de 5 a 6 centímetros. A julgar pelo tamanho, parecia conter bastante texto. Desenrolando o pergaminho, as palavras gradualmente apareceram. Meu nome é Ryuin, o monge do Templo Nanji e criador da técnica secreta, medo do rancor da terra. Templo Nanji. Kakuzu reconheceu o nome. Ele já tinha ouvido falar deste templo por outras pessoas. Era um renomado templo budista localizado nas terras do sul durante o período dos reinos combatentes. Infelizmente foi destruído pelos incêndios da guerra. Com base na cronologia do desaparecimento do Templo Nanji, já se passaram cerca de 2 séculos desde sua queda. Isso significava que o pergaminho tinha pelo menos 200 anos. O que se seguiu foi um relato detalhado de como o monge Ryuin desenvolveu a técnica do medo do rancor da terra. Os detalhes eram longos, e Kakuzu não se deteve neles. O que o intrigava era um mistério. Se Ryuin havia criado uma técnica tão poderosa, como ele encontrou seu fim? A lógica não fazia muito sentido. À medida que ele continuava lendo, o pergaminho forneceu uma resposta. A criação do medo do rancor da terra me concedeu o potencial de viver tanto quanto os céus e a terra. A imortalidade estava ao meu alcance.
No entanto, minha arrogância e ostentação atraíram a ira de clãs poderosos. Milhares de shinobi me cercaram no subsolo. Nesse ponto, a situação ficou clara. O monge Ryuin, apesar de seu imenso poder, finalmente encontrou um fim violento. Em seus momentos finais, ele registrou a técnica do medo do rancor da terra neste pergaminho, deixando-a para um sucessor destinado. Ao longo de séculos de caos durante o período dos reinos combatentes, a técnica secreta acabou caindo nas mãos da família Gotou. No entanto, nenhum dos membros do clã Gotou conseguiu dominá-lo. Só agora ele chegou às mãos de Kakuzu. Que tipo de técnica avançada poderia permanecer desconhecida por mais de um século? Motivado pela curiosidade, Kakuzu virou a página seguinte. Desde o início, a página detalhava o método de treinamento para o medo do rancor da terra. No entanto, quando Kakuzu leu a primeira linha, ele congelou completamente. Isso é. Por um momento, Kakuzu sentiu como se estivesse segurando um manual proibido, do tipo que se esperaria encontrar em uma lenda. As instruções eram claras. Para dominar esta arte, é preciso primeiro. Capítulo 5. Sucesso ou morte. Kakuzu não pôde deixar de se lembrar das palavras de alguém. Toda técnica traz riscos. Não importa quão poderoso ou milagroso um jutsu ou arte secreta possa parecer, ele nunca está isento de falhas. O medo do rancor da terra não foi exceção. Essa arte secreta, capaz de conceder longevidade comparável à dos céus e ao brilho eterno do sol e da lua, raramente foi vista, mesmo na história original. Outro jutsu infame de imortalidade era muito mais familiar aos fãs, a reencarnação do cadáver vivo. Alguém a utilizava constantemente para a troca de corpos, tratando o gênero como algo secundário. Ao usar corpos mais jovens, eles realmente alcançaram a imortalidade. No entanto, os efeitos colaterais eram significativos. A constante troca de corpos prejudicava suas almas, deixando-os tão enfraquecidos que a simples visão de um Sharingan os fazia se encolher. O medo do rancor da terra também tinha suas falhas. Claro, elas não eram tão drásticas quanto a autocastração. Embora tivesse suas desvantagens, os benefícios, como roubar o coração dos outros para alcançar a imortalidade genuína, superavam em muito. Para aqueles dispostos a sacrificar tudo, era uma troca que valia a pena. No entanto, apesar de seu fascínio, a técnica já existia há mais de 2 séculos sem um único praticante bem-sucedido. O motivo era simples, era incrivelmente difícil de dominar. Minha arte secreta envolve costurar o corpo com fios, aprimorando suas capacidades a um nível extraordinário. O sucesso permite que o corpo abrigue 5 corações. No entanto, o processo de usar esses fios para modificar o corpo é extremamente doloroso. A dor é semelhante a ser perfurado por milhares de flechas ou suportar cortes intermináveis de lâminas. Ela ultrapassa os limites da resistência humana. Se não conseguir suportar ou vacilar no meio do caminho, os fios se descontrolarão, causando estragos no corpo e, por fim, levando a uma explosão horrível. Antes de prosseguir com minha arte secreta, proceda com cautela. Foi por isso que, apesar de seu fascínio, nenhum ninja havia dominado o medo do rancor da terra em mais de um século. Dominar uma arte secreta tão divina exigia a oportunidade, um físico robusto e uma força de vontade inabalável, e nada disso poderia faltar. Kakuzu deu um leve sorriso, colocando o pergaminho do medo e rancor da terra delicadamente no chão antes de desenrolar lentamente seu conteúdo. Respirando fundo, ele acalmou seu coração ligeiramente inquieto. Esse era o seu destino. Sua técnica suprema. Ele teria sucesso. Quanto à dor, ele zombou. Comparado ao tormento da doença em sua vida passada e à dormência causada pelo massacre nesta, não era nada. Sucesso ou morte. Com uma resolução inabalável, ele gritou, "Ha!" Fios dispararam do corpo de Kakuzu, seus longos cabelos arrepiados. Seus olhos ficaram vermelhos, as veias saltando quando o ritual do medo do rancor da terra começou. 3 dias depois. Inútil. Escória inútil. Os olhos aterrorizados de um ninja mensageiro se fecharam, a vida abandonando seu corpo. Segundos depois, ele desabou morto, com um olhar de eterna descrença congelado no rosto. O assassino dele não era um inimigo, nem mesmo um rival. Era o líder de sua própria aldeia, Gotou Tsubasa de Takigakuri. Gotou, fervendo de raiva, jogou o corpo sem vida para o lado com um rosnado. Este foi o terceiro mensageiro que ele matou em poucos dias. O motivo de sua fúria era simples. Apesar de mobilizar toda a força de Takigakuri e vasculhar a terra das cachoeiras, ainda não havia nenhum vestígio de Kakuzu. Todos os relatos eram os mesmos, nada. Esse resultado levou Gotou à beira da loucura. Perder a arte secreta do clã desse jeito? Era inaceitável. Continue procurando. Encontre aquele maldito Kakuzu. Seu rugido enfurecido ecoou pelo escritório. O capitão do primeiro esquadrão, Shiba Mei, aceitou a missão sob tremenda pressão. Mas, em particular, Mei estava à beira de um colapso. Onde diabos o Kakuzu está se escondendo? Estamos procurando sem parar há 3 dias e 3 noites. Se continuar assim, vamos todos morrer de exaustão. Embora amaldiçoasse Kakuzu em seu coração, Mei não ousou desobedecer às ordens de Gotou. Forçando seu corpo cansado a agir, ele desapareceu com uma técnica de cintilação corporal. Quando Mei saiu, a sala ficou mais silenciosa. Vários homens idosos, representantes dos principais clãs ninja de Takigakuri, gesticularam para que o corpo do mensageiro caído fosse removido. Os ninjas do clã entraram, limparam a sala e levaram o cadáver. Esses anciãos, que na verdade eram um conselho da vila, também estavam se esforçando muito para encontrar Kakuzu. Finalmente, um dos mais velhos deu um passo à frente para falar. Chefe da aldeia, mobilizamos todos os recursos disponíveis. Continuar assim só vai enfraquecer a aldeia. O rosto de Gotou permaneceu tenso, mas as palavras do ancião trouxeram um traço de clareza de volta à sua mente turva de raiva. Ele se levantou, assentindo levemente.
Vocês todos trabalharam duro nos últimos dias. Vão descansar. Eu cuido do resto. Satisfeitos, os anciãos se despediram. Sozinho, o olhar de Gotou se voltou para a janela, sua mente uma tempestade de frustração. Ele não conseguia entender. Eles haviam vasculhado o país inteiro. Como Kakuzu havia escapado? Será que ele realmente conseguiu escapar da Terra das Cachoeiras em apenas 3 dias? Suspirando, Gotou desapareceu num piscar de olhos, saltando para as ruas abaixo. A lua estava alta, sua luz pálida iluminando a estrada enquanto Gotou vagava, com as mãos cruzadas atrás das costas, imerso em pensamentos. Onde você está, Kakuzu? Para os padrões ninja, isso não fazia sentido, absolutamente nenhum sentido. Perdido em pensamentos, Gotou Tsubasa parou abruptamente. Sem perceber, chegou à porta da casa de Kakuzu. Logo no primeiro dia do incidente, o local havia sido isolado. Só de pensar em Kakuzu, Gotou ficou furioso. Ele se virou, pronto para ir embora, quando um pensamento repentino o atingiu. Gotou parou novamente, então deu um passo à frente e entrou na casa. O quarto estava escuro como breu, sem luz ou qualquer sinal de vida. No entanto, na quietude do ar, Gotou sentiu um leve aroma familiar. Esse cheiro poderia ser do pergaminho? Gotou entrou em ação, saltando no ar. Suas mãos atravessaram 6 selos em menos de 2 segundos. Liberação de fogo. Um inferno furioso irrompeu da boca de Gotou como uma torrente incontrolável, engolfando o piso de madeira abaixo. As chamas rugiam, consumindo tudo em seu caminho. Liberação de água. Muro de água. Num instante, Gotou conteve o próprio fogo com um jato de água, apagando o fogo. O calor intenso seguido pelo dilúvio deixou o chão quebradiço e frágil, como papel. Soltando um rugido feroz, Gotou bateu o punho no chão enfraquecido. As veias saltaram em sua testa enquanto ele reunia forças, rasgando uma grande parte do chão. Um brilho fraco surgiu por baixo das tábuas quebradas do assoalho. Ali, sem camisa, com músculos definidos e cabelos despenteados, Kakuzu exalava uma aura de confiança selvagem. Lentamente abriu os olhos e olhou para cima, sem pressa e sereno. Chefe da vila, quanto tempo? Como você tem passado? O tom calmo e a expressão indiferente de Kakuzu fizeram a cabeça de Gotou parecer que ia explodir. Ele passará dias sem dormir, mobilizando quase o país inteiro, exaurindo a todos no processo. E no entanto, a pessoa no centro de tudo, Kakuzu, estivera bem debaixo do nariz deles o tempo todo, treinando casualmente em segredo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Rompendo todos os laços. Kakuzu, seu desgraçado. Como ousa trair a vila? Você se esqueceu dos ensinamentos de Takigakuri? Traidores são imperdoáveis. Seu nome será uma mancha para sempre na história desta vila. Os olhos de Gotou Tsubasa ardiam de fúria, seu corpo tenso e arrepiado de raiva. Até seus cabelos pareciam arrepiados como se eletrificados pela raiva. Suas pupilas dilataram-se, exigindo silenciosamente uma explicação de Kakuzu, como se apenas seu olhar pudesse forçar a verdade a vir à tona. Kakuzu, no entanto, apenas sorriu. Apoiando as mãos nos joelhos, levantou-se lentamente. Se Gotou Tsubasa quisesse uma resposta, Kakuzu estava mais do que disposto a dar uma. Lutei por esta vila em incontáveis campos de batalha por 20 anos. Matei mais inimigos do que consigo contar. No entanto, quando chegou a hora, você me ordenou que confrontasse a Shirama Senju, uma missão que você sabia que era a morte certa. E se eu recusasse ou falhasse, você me rotularia como uma vergonha e me jogaria na prisão, só para lucrar com a minha morte. Não é mesmo, líder da aldeia? Uma brisa fresca soprava, adicionando um toque de frio à noite já tensa. A mente febril de Gotou Tsubasa subitamente se acalmou. Então Kakuzu descobriu o plano de usá-lo como peão de sacrifício. Não era de se admirar que ele tivesse virado as costas para a aldeia. Embora a lógica por trás da traição de Kakuzu acalmasse a raiva aparente de Tsubasa, a intenção assassina que ardia em seus olhos só se aprofundou. Se Kakuzu já sabia de tudo, não havia mais necessidade de fingir. Colocando as mãos atrás das costas, Gotou Tsubasa se endireitou, sua expressão se tornando fria e superior enquanto olhava para Kakuzu. Kakuzu, você não passa de um peão criado pela vila. Um peão deve saber o seu lugar. Às vezes inteligência não é sabedoria, é arrogância que leva à autodestruição. Entendeu? Com a farsa exposta, não havia necessidade de mais fingimento. Ei! Kakuzu riu baixinho, com a voz carregada de desdém. Ele abriu a boca para retrucar, mas foi abruptamente interrompido. Os olhos de Gotou Tsubasa brilharam com intenção assassina enquanto suas mãos se moviam atrás das costas. Em um instante completaram o selo final. Kakuzu, peões serão sempre peões. Agora, morra. Estilo de fogo, lança de chamas. O inferno flamejante rompeu da boca de Tsubasa, formando uma lança de fogo que cortou o ar com velocidade mortal. O ataque veio rápido demais para Kakuzu reagir. Não havia tempo para se esquivar ou endurecer seu corpo. Bang! A lança de fogo perfurou o ombro de Kakuzu e o impacto o jogou no chão. Chamas penetravam na ferida, seu calor intenso devorando carne e músculos como uma fera voraz. Mesmo um shinobi endurecido como Kakuzu não conseguiu reprimir um gemido de dor. Ao ver Kakuzu cair, Gotou Tsubasa avançou, estendendo a mão para a lâmina curta em sua cintura. A lâmina brilhou friamente quando ele a desembainhou, o fio afiado brilhando sob o luar. Estrondo. A lâmina pairava logo acima do pescoço de Kakuzu, pronta para cortar profundamente sua jugular. Um pequeno movimento e a vida de Kakuzu terminaria em uma poça de sangue. Embora Gotou Tsubasa mantivesse uma fachada de fria autoridade, seu coração batia descontroladamente. Kakuzu era um dos jonin de elite de Takigakuri, um dos poucos que podiam rivalizar com ele.
Antes de agir, Tsubasa presumiu que precisaria da ajuda de outro shinobi para derrotar Kakuzu, mas para sua surpresa, um único ataque furtivo o colocou de joelhos. Kakuzu, suas habilidades enfraqueceram, zombou Tsubasa, aproximando a lâmina da garganta de Kakuzu. Embora demonstrasse confiança, seu corpo permanecia tenso, pronto para atacar ao primeiro sinal de resistência. Toque, toque, toque. Ao longe, ouviu-se o som de passos se aproximando, firmes e decididos. Outros shinobi de Takigakure se aproximavam, com movimentos rápidos e precisos, alguns saltando de telhado em telhado. Em poucos instantes eles chegariam, garantindo a captura de Kakuzu e selando seu destino. Kakuzu, há algo que você gostaria de dizer antes que isso acabe? Embora a vitória estivesse garantida, Gotou Tsubasa não desferiu o golpe fatal imediatamente. Ele queria fazer da execução de Kakuzu um espetáculo, para solidificar sua autoridade como líder da aldeia e enviar uma mensagem clara. Traição não seria tolerada. Para a surpresa de Tsubasa, Kakuzu não demonstrou medo. Em vez disso, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ignorando a lâmina em sua garganta, Kakuzu levantou-se sem pressa, com uma expressão entre divertida e enigmática. Obrigado pela sua contribuição, líder da aldeia. O quê? Do que você está falando? Tsubasa franziu a testa, seus instintos flamejando de inquietação quando ele encontrou o olhar de Kakuzu. O olhar de Kakuzu era calmo, mas impregnado da diversão de um predador saboreando a caçada. Provocou um arrepio involuntário na espinha de Gotou Tsubasa. Por um breve momento, ele teve a sensação inquietante de que Kakuzu era quem tinha seu destino em suas mãos. Não, impossível. Só preciso dar mais um passo à frente, e esse tal de Kakuzu vai. Ah! O corpo de Tsubasa congelou, os músculos se contraindo como se estivessem presos por correntes invisíveis. Suas costas arquearam-se de forma anormal, passando de um ângulo reto de 180 graus para uma curva agonizante de 200 graus. Naquele breve instante, seus olhos se arregalaram, as veias se espalharam como vidro quebrado por sua esclera. Seu rosto, antes corado de determinação, tornou-se fantasmagoricamente pálido. Sua boca se abriu para gritar, mas tudo que emergiu foram gemidos entrecortados de A e Ug. Desesperado, ele forçou a cabeça para baixo, seu olhar pousando na fonte de sua agonia. Uma mão. Uma mão que havia perfurado seu peito e abdômen da frente para trás. Pinga, pinga, pinga. O sangue escorreu manchando a mão intrusa, depois escorreu pelo dedo mais longo, acumulando-se na terra queimada abaixo. O vermelho vivo se misturou à escuridão carbonizada do chão, criando um quadro grotesco. No mundo do shinobi, a força é um paradoxo. Eles impunham ninjutsu incríveis, capazes de remodelar paisagens e alterar o próprio terreno. No entanto, permanecem frágeis o suficiente para que uma única kunai ou senbon possa acabar com suas vidas. O corpo de Tsubasa, agora empalado por trás, revelava as consequências horríveis. Seus intestinos haviam sido arrancados, enroscados no braço invasor. As veias em sua testa pulsavam enquanto ele reunia os últimos vestígios de força para permanecer de pé, recusando-se a desabar. Mesmo agora, com o sangue jorrando livremente e a consciência se esvaindo, Tsubasa queria respostas. Suas mãos trêmulas e a respiração ofegante revelavam sua agonia, mas ele tentava se virar, desesperado para ver a verdade com os próprios olhos. Mas Kakuzu não era do tipo que o deixava esperando. Com um movimento rápido do dedo médio e do polegar, Kakuzu lançou a lâmina quebrada pressionada contra sua garganta em espiral no ar. Erguendo-se lentamente com movimento sem pressa, Kakuzu revelou a dura realidade. Foi então que Tsubasa percebeu. O braço esquerdo de Kakuzu não estava mais preso ao seu ombro. Em vez disso, fios negros serpenteavam pela terra, conectando o membro decepado ao chão abaixo. A compreensão surgiu, mas chegou tarde demais. A mão que o empalou, o membro decepado de Kakuzu, explicava tudo. Os olhos de Tsubasa se arregalaram de horror, o sangue jorrando de sua boca em uma última e violenta tosse. Ele cambaleou, seu corpo à beira do colapso. Mesmo assim, ele se forçou a se levantar. Havia uma última coisa que ele precisava saber. Você realmente dominou o medo do rancor da terra, não é? Kakuzu não se deu ao trabalho de responder com palavras. Sua expressão era suficiente, uma certeza fria e inabalável de que o destino de Tsubasa havia sido selado no momento em que ousou desafiá-lo. Capítulo 7. Um contra muitos. Kakuzu se levantou lentamente. Os ferimentos causados pelas técnicas de liberação de fogo começaram a se curar. Os fios negros em seu corpo se entrelaçando perfeitamente até que todos os vestígios do ferimento fossem apagados. Em segundos ele se ergueu, seu olhar calmo e inabalável fixo em Gotou Tsubasa. Gotou Tsubasa passou a maior parte da vida como shinobi. Sua estratégia de combate era sólida, mas a idade havia enfraquecido a agudeza de seu corpo. Embora ainda estivesse no mesmo nível dos ninja elite em termos de experiência e tática, sua destreza física não era páreo para um oponente mais jovem e vigoroso como Kakuzu. A maneira mais segura de Gotou derrotar Kakuzu teria sido subjugá-lo com números absolutos, dezenas, até centenas de shinobi atacando juntos. E no coração da vila, reunir tal força teria sido trivial. No entanto, Kakuzu previu isso. Ele sutilmente enterrou a mão esquerda no subsolo desde o início, esperando a oportunidade perfeita. O lapso momentâneo de foco de Gotou Tsubasa foi tudo o que Kakuzu precisou. Um leve movimento do dedo indicador direito de Kakuzu fez seu braço esquerdo enterrado se erguer, fio se contraindo com precisão mortal. Num piscar de olhos, o braço perfurou o peito de Gotou, causando estragos em seu corpo. As pupilas de Gotou dilataram-se enquanto cada músculo de seu corpo se esforçava para manter a resistência final. A dor era insuportável, mas o homem que fundou Takigakure em meio ao caos do período dos reinos combatentes não conseguia nem gemer. Seu rosto pálido e seus olhos trêmulos contavam a história de sua derrota. Os fios de Kakuzu se enrolaram firmemente em volta do coração de Gotou, seu calor abrasador palpável até mesmo através das camadas de carne. Foi a última sensação que Gotou experimentaria. Chicote.
Com uma rápida retração, o braço esquerdo de Kakuzu emergiu, libertando o coração de Gotou. Os fios negros rapidamente envolveram o órgão, integrando-o ao corpo de Kakuzu. O processo de costura ocorreu naturalmente, sem exigir esforço consciente de sua parte. Alguns segundos depois, Kakuzu abriu os olhos, um brilho intenso percorrendo suas pupilas. Uma energia invisível percorreu seu corpo, revigorando cada fibra do seu ser. Levando a mão esquerda ao peito, ele a cerrou em punho, saboreando a onda de poder. Líder da aldeia, você não era nenhum desleixado, murmurou Kakuzu com um tom carregado de zombaria. Liberação de fogo, liberação de relâmpago, liberação de vento, liberação de terra, liberação de água. Você se interessou por todas elas. Liberação de fogo era sua especialidade, no entanto. Pena que agora são todas minhas. Ha. A capacidade de absorver a força de outro e torná-la sua. Esse era o verdadeiro e fragmentado poder da técnica do medo do rancor da terra. Comparável às lendárias artes de absorção de energia dos contos, era uma trapaça capaz de quebrar o sistema neste mundo shinobi. A risada de Kakuzu ecoou ameaçadoramente, mas logo foi interrompida pela chegada de vários shinobi de Takigakuri. Entre eles estava Shiba Mei com a espada embainhada na cintura e a armadura refletindo a luz bruxuleante. Seus olhos se arregalaram em choque ao se depararem com o corpo sem vida de Gotou. Kakuzu, seu desgraçado, você matou o líder da aldeia. Mei rugiu. Kakuzu parou de rir, sua expressão calma enquanto se virava para encarar Mei. Você conspirou contra mim primeiro, respondeu Kakuzu calmamente. Não me culpe por retaliar. Guarde suas mentiras. Tudo o que sei é que você é um traidor de Takigakuri, um monstro sem salvação. Mei gritou, desembainhando a espada com um estrondo agudo. Todos, ataquem informação. Mei ordenou. Acabem com esse traidor juntos. Então, essa é sua resposta? Kakuzu perguntou, dando um único passo à frente. Uma onda de ar opressivo irradiou de Kakuzu, rodopiando para fora como uma força física. Os shinobi que ladeavam Mei sentiram o peso de sua intenção assassina pressionando-os com a determinação vacilante. Por um instante, lembranças do passado de Kakuzu passaram pela mente deles. Não se tratava de um traidor qualquer. Ele já foi o shinobi mais forte de Takigakuri, o comandante do 2º esquadrão, um guerreiro que havia matado inúmeros inimigos pelo bem da vila. A hesitação era palpável. Seria ele realmente um traidor? Ou as circunstâncias teriam distorcido suas ações de forma irreconhecível? Suas dúvidas, no entanto, duraram pouco, pois Mei se lançou para frente, seu corpo um borrão de movimento. Liberação de água, 3 luas de clareza, gritou Mei. Chakra irrompeu em sua lâmina, envolvendo-a em correntes de água em espiral. Enquanto ele balançava, múltiplas imagens residuais brilhantes da espada surgiam, tornando impossível distinguir o golpe real dos falsos. A técnica, embora enraizada no ninjutsu, combinava elementos de taijutsu, com sua velocidade e precisão destinadas a subjugar os sentidos do oponente. Para a maioria, esse movimento seria um pesadelo, mas para Kakuzu, era um pequeno inconveniente. Em seus olhos aguçados, a trajetória de cada lâmina, real ou ilusória, era perfeitamente clara. Estrondo. Com um movimento decisivo, Kakuzu juntou as palmas das mãos, prendendo a lâmina real entre elas a poucos centímetros de sua garganta. O olhar penetrante de Shiba Mei fixou-se em seu alvo, suas mãos agarrando firmemente o cabo da lâmina. Com um movimento deliberado, ele começou a girar o cabo no sentido anti-horário, com a intenção de alterar a trajetória da lâmina. No entanto, guincho, 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 um som penetrante e áspero ecoou da lâmina, como os lamentos fúnebres do aço clamando em resistência. A expressão de Shiba Mei escureceu, sua testa franzida se aprofundando enquanto a tensão o dominava. O plano era simples, uma rápida mudança na posição da lâmina para ferir Kakuzu, mas a realidade provou o contrário. Kakuzu já havia ativado o endurecimento parcial de seu corpo. Suas mãos estavam cobertas por uma camada negra, semelhante à de ferro, fazendo seus braços parecerem tão inflexíveis quanto aço. Não importava o quanto Shiba Mei girasse e girasse sua lâmina, ela não conseguia fazer o menor arranhão. Já se divertiu o suficiente, zombou Kakuzu, seus lábios se curvando em um sorriso irônico. O desdém em seu tom era palpável, refletido em seus olhos que brilhavam com uma arrogância incomparável. Shiba Mei não era um shinobi comum, ele era um dos poucos jonin de elite da pequena Takigakuri. No entanto, essa era a grande diferença entre ele e Kakuzu. Como membro do nobre clã Shiba, Mei se acostumara a menosprezar outros como Kakuzu, um shinobi que não pertencia ao clã. Mas no mundo brutal do combate ninja, títulos e linhagens não significavam nada diante de um poder avassalador. Droga! Mei sibilou entre dentes, os olhos ardendo de frustração. Se a lâmina não pudesse ferir Kakuzu então... Sem hesitar, Shiba Mei mudou de tática. Ele puxou abruptamente a lâmina para trás com um golpe pesado, saltando vários metros para trás para criar distância entre ele e Kakuzu. Ele pousou a cerca de 5 ou 6 metros de distância, com a respiração um pouco instável. Fazia apenas meio minuto desde o início da troca de golpes, mas a área ao redor estava agora repleta de mais de uma dúzia de shinobi. Kakuzu assassinou o líder da aldeia e traiu Takigakuri. Soou a voz de Mei, autoritária e resoluta. Ele é culpado de crimes hediondos. Como capitã do esquadrão e representante do clã Shiba, ordeno a todos que formem uma formação de ataque e eliminem Kakuzu. Incapaz de dominar Kakuzu em combate direto, Mei mudou sua estratégia. Seu olhar penetrante percorreu os shinobi reunidos, cada um sentindo um peso opressivo sob seu escrutínio. Entre eles, vários leais ao clã Shiba, que imediatamente responderam ao seu chamado, avançando e formando selos de mão com precisão e prática. O ímpeto era contagiante.
Ao ver os outros agirem, até os shinobi hesitantes deixaram de lado suas dúvidas. Estava claro para todos que Kakuzu estava em uma posição precária, em menor número e flanqueado no coração de Takigakuri. Não agir poderia marcá-los também como traidores, um risco que ninguém estava disposto a correr. Em uníssono, eles se aproximaram de Kakuzu por todas as direções, formando uma formação de batalha projetada para subjugar e aniquilar seu alvo. Suas mãos voaram através de selos, preparando técnicas capazes de virar o jogo da guerra. Capítulo 8. Bolinhos de camarão e carne de porco. Kakuzu, não há mais para onde você possa correr. Shiba Mei, escondida entre os 20 ninjas que cercavam Kakuzu, o encarou com um brilho de triunfo nos olhos. Em uma luta corpo a corpo, ninguém em Takigakuri teria chance contra Kakuzu, nem mesmo o próprio Shiba Mei. No entanto, Mei havia estudado meticulosamente o arsenal de jutsus de Kakuzu, estilo terra, lança de terra. Uma das técnicas características de Kakuzu. Ao canalizar o chakra do estilo terra, ele conseguia endurecer o corpo a um estado quase indestrutível, aumentando sua durabilidade em 10 vezes. Selos explosivos? Inúteis contra ele pelo menos 1 ou 2 de cada vez. Mas dezenas? Centenas explodindo simultaneamente? Mei tinha certeza de que nem mesmo Kakuzu conseguiria suportar isso. Cercada e sob ataque implacável de 20 ninjas habilidosos, Shiba Mei duvidava que Kakuzu pudesse resistir por muito tempo. Kakuzu, no entanto, sabia exatamente o que Mei estava planejando. Quando tudo mais falha, confie em números absolutos, uma tática rudimentar, mas eficaz. No entanto, Kakuzu não era alguém que se deixasse abater facilmente. À medida que os ninjas de Takigakuri intensificavam sua formação, os fios negros nas costas de Kakuzu repentinamente ganharam vida, explodindo para fora. Emergindo da massa de fios, surgiu uma nova entidade, uma figura humanoide com um corpo escuro, semelhante à tinta, e uma máscara vermelha flamejante. Dentro dessa figura pulsava um coração pulsante, recém-roubado de Gotou Tsubasa. Este coração, agora sob o comando de Kakuzu, conferia ao seu antigo dono o domínio das técnicas do estilo fogo. A criatura não era humana, faltava-lhe inteligência. No entanto, quando imbuído de um único chakra elemental, sua destreza em combate rivalizava até mesmo com a de um Jonin de elite. Kakuzu chamou essa nova criação de armadura de fogo. Os 20 ninjas de Takigakuri lançaram seu ataque sincronizado, com um poder combinado formidável. Mas Kakuzu não estava sozinho, a armadura de fogo estava pronta para contra-atacar. Os olhos de Kakuzu brilharam enquanto suas mãos atravessavam uma série de selos. A armadura de fogo, reagindo à sua intenção, começou a acumular um calor abrasador em sua boca. Estilo do vento, dano de pressão. Uma enorme rajada de vento repleta de chakra varreu o campo de batalha, envolvendo metade dos ninjas de Takigakuri em sua força caótica. Enquanto isso, a armadura de fogo liberou seu próprio ataque. Estilo fogo, onda de calor intensa. Os ventos fortes alimentaram as chamas, amplificando sua intensidade e alcance. O que começou como um ataque de médio alcance transformou-se em um inferno de proporções devastadoras, uma chama monstruosa rugindo em direção aos ninjas de Takigakuri. O poder combinado do vento e do fogo criou uma força imparável. O inferno consumiu tudo em seu caminho, transformando o campo de batalha em um mar implacável de chamas. Os ninjas apanhados no ataque gritaram em agonia enquanto suas roupas, cabelos e até mesmo seus corpos se incendiavam. Suas tentativas desesperadas de apagar as chamas foram inúteis. Em poucos instantes, a implacável tempestade de fogo ceifou suas vidas. Quando os últimos vestígios de fogo se extinguiram, Kakuzu abaixou as mãos com uma expressão indecifrável. Olhou para os poucos ninjas sobreviventes que milagrosamente haviam extinguido as chamas. Kug, ao encontrar o olhar frio e penetrante de Kakuzu, os sobreviventes congelaram. Suas mãos trêmulas e pernas trêmulas revelavam o terror que os percorria. Naquele momento compreenderam uma dura verdade. O mais forte em Takigakuri, tanto naquela época quanto agora, era Kakuzu. Mesmo com suas forças combinadas, eles não tiveram chance. Os ninjas restantes de Takigakuri olhavam para Kakuzu com uma mistura de medo e desespero, sabendo que seu destino estava por um fio. No entanto, a realidade provou que eles estavam pensando demais. Kakuzu olhou para os shinobi aterrorizados à sua frente e zombou com desdém. Eles não passavam de mero material, não valiam seu tempo ou esforço. Os olhos profundos de Kakuzu se voltaram para a frente, e ele deu um único passo à frente. A máscara de fogo seguiu de perto, sempre vigilante ao seu lado. Depois de alguns passos, Kakuzu parou diante de Shiba Mei. O outrora arrogante Shiba Mei estava agora irreconhecível. Ele jazia esparramado no chão com o corpo carbonizado. A combinação da liberação de vento e fogo de Kakuzu o atingira diretamente. Embora Shiba Mei fosse um usuário proficiente da liberação de água, seu jutsu não era páreo para a sinergia devastadora de vento e fogo de Kakuzu. Agora, Shiba Mei estava agarrada à vida por um fio. Kakuzu agachou-se lentamente, pressionando a mão esquerda sobre o corpo queimado de Shiba Mei. Fios negros perfuraram a pele do homem com facilidade. O medo do rancor da terra tinha um pré-requisito simples. A vítima precisava estar viva. Um cadáver não oferecia valor algum, apenas restos sem vida. Mesmo que o alvo estivesse à beira da morte, enquanto respirasse, Kakuzu poderia colher seu valor final. Os fios negros serpenteavam mais fundo, sentindo a batida fraca do coração de Shiba Mei. Era fraco, quase imperceptível, mas isso não importava. Uma vez em posse de Kakuzu, voltaria a bater forte por ele. Shiba Mei murmurou Kakuzu com a voz fria e desprovida de emoção, sua força agora é minha. Você? Os olhos de Shiba Mei se arregalaram com suas últimas forças. Se Kakuzu simplesmente o tivesse matado, teria sido uma derrota clara, prova de que ele não era forte o suficiente. Mas isso? Kakuzu não o mataria simplesmente, ele tomaria seu poder, o tomaria para si e o usaria em batalhas futuras. Essa percepção perfurou a mente de Shiba Mei como uma lâmina.
Seu peito se encheu de amargura e arrependimento, mas seu corpo estava quebrado demais para agir. Kakuzu, observando a angústia no olhar de Shiba Mei, deu um sorriso irônico. Sua mão livre acenou com desdém. Não pense demais, disse Kakuzu. Sua força mal despertou meu interesse. Sua liberação de água é aceitável, nada mais. Para deixar claro, seu poder é apenas um recurso temporário. Assim que eu encontrar algo mais forte, vou descartá-lo sem hesitar. Entendido? Mesmo em seu estado debilitado, Shiba Mei ouvia cada palavra. Elas ecoavam em sua mente nítidas e claras. Você. Shiba Mei queria gritar, se enfurecer, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Seu último pensamento foi amargo e claro. Kakuzu, que desgraçado sem coração. Capítulo 9. A força de Kakuzu. Além dos arredores de Takigakuri, os corpos de mais de uma dúzia de ninjas jaziam espalhados pela estrada, seus corpos sem vida testemunhando uma batalha recente. No centro da carnificina estava Kakuzu, segurando um dos anciãos da aldeia pelo pescoço com uma única mão. O ancião, apesar da situação desesperadora, formou selos de mão com uma urgência desesperada. A eletricidade começou a crepitar em suas mãos. Liberação de relâmpagos, ataque trovejante? Suas palavras foram interrompidas, seu fôlego roubado pelo aperto de ferro de Kakuzu. Ofegante, suas mãos vacilaram e o relâmpago se dissipou. Seus olhos se encheram de desafio, mas seu corpo o traiu, ficando mole nas mãos de Kakuzu. Kakuzu, você? Zombou Kakuzu com a voz fria e irônica. Sua liberação de relâmpago é decente, para alguém de Takigakuri. Vou fazer bom uso dela. Gavinhas negras serpenteavam do corpo de Kakuzu, perfurando a carne do ancião. Em instantes, o corpo sem vida do ancião desabou no chão, e as feridas de Kakuzu começaram a se fechar, sua vitalidade restaurada. Em pé no meio do campo de batalha, Kakuzu esticou os braços, inclinando a cabeça para trás para contemplar o céu. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios enquanto ele exalava satisfação, deleitando-se com o poder crescente que o percorria. Por vários dias, Kakuzu esteve em uma caçada implacável, visando os altos escalões de Takigakuri. Uma vila tão pequena como aquela contava com apenas um punhado de jonin de elite, a maioria dos quais já havia sucumbido à fúria de Kakuzu. Esta era sua vingança, um expurgo calculado daqueles que ele considerava responsáveis por traí-lo. 5 horas. Movimento detectado. Vamos dar uma olhada. Fique atento. Vozes fracas e o som de passos apressados ecoavam ao longe. Kakuzu voltou o olhar na direção deles com um brilho de desdém nos olhos. Provavelmente reforços da vila, ele refletiu. Mas o que eles poderiam fazer? Com a maioria dos jonin de Takigakuri mortos ou encolhidos de medo, as forças restantes eram pouco mais que ração. Kakuzu não tinha interesse em desperdiçar sua energia com shinobi de patente inferior. Em um instante, ele desapareceu, deixando para trás apenas os corpos sem vida como evidência sombria de seu ataque. No topo de uma montanha remota, Kakuzu estava sozinho, saboreando a tranquilidade. Ele respirou fundo, enchendo os pulmões com ar puro e puro. Cerrando os punhos, sentiu a energia bruta e ilimitada fluindo por ele. Abra, ele murmurou. Os fios negros que compunham seu corpo se expandiram, desfazendo-se quando 4 figuras distintas emergiram de suas costas. Cada figura era única, com aparências adaptadas às suas afinidades elementais. O Alfa de Fogo usava uma máscara vermelha e tinha uma constituição imponente e musculosa. Era especialista em liberação de fogo. Beta de Água vestiu uma máscara azul, seu corpo eriçado de fios pontiagudos, capazes de liberar técnicas devastadoras de liberação de água. A Gama de Relâmpago, com sua forma fina e angular e cabeça com rosca triangular, domina a liberação de relâmpagos. Delta do Vento, o mais humanoide em aparência, usava a liberação de vento com precisão letal. Essas 4 entidades não eram meras extensões do poder de Kakuzu, eram lutadores totalmente autônomos, capazes de executar suas estratégias com obediência inabalável. Embora cada um se especializasse em um único jutsu elemental, sua força rivalizava com a de jonins de elite. Juntos, eles amplificavam significativamente o potencial de combate de Kakuzu, proporcionando-lhe ângulos de ataque adicionais e subjugando seus inimigos com seu poder combinado. Se quisesse, Kakuzu poderia trazê-los de volta ao seu corpo, consolidando seu poder e garantindo a si mesmo acesso a todos os 5 elementos simultaneamente. Seu coração original, que governava a liberação da Terra, permaneceu como sua base. Com ele podia executar técnicas como a Lança da Terra, que aumentava a durabilidade de seu corpo em 10 vezes, uma arma ofensiva potente e uma defesa impenetrável. Quando os fios se retraíram, as máscaras elementais retornaram às costas de Kakuzu, selando-se no lugar. O poder de 5 jonins de elite e 5 vidas de sobra, murmurou Kakuzu, flexionando as mãos. Uma satisfação sombria o invadiu. Outrora, ele fora o shinobi mais forte de Takigakuri. Agora, armado com a arte proibida do medo do rancor da terra, ele era intocável. A vila não passava de uma lembrança tardia, um resquício de seu passado que não representava mais nenhum desafio para ele. Mas enquanto Kakuzu saboreava sua recém-descoberta supremacia, seu olhar se obscureceu. Em algum lugar, ele sabia, sempre haveria aqueles tolos o suficiente para se colocarem em seu caminho. O olhar penetrante de Kakuzu percorreu o vale abaixo, seus olhos afiados refletindo as figuras de vários shinobi de Takigakuri. Eles se moviam cautelosamente vasculhando a área em busca dele. Há mais de uma semana, Takigakuri o caçava incansavelmente, mobilizando equipes de shinobi em uma busca incessante, semelhante a uma grade. E Kakuzu os havia tolerado. Ele frequentemente fazia questão de se revelar, apenas para massacrar todos os shinobi que lhe enviavam. Pelas suas contas, pelo menos 20 Jnin e Jnin de elite haviam caído em suas mãos, sem mencionar os incontáveis Shnin. Ei, se nenhum de vocês teme a morte, quem sou eu para negar? Murmurou Kakuzu, com um sorriso frio repuxando o canto dos lábios.
Em um instante, sua forma desapareceu do topo da montanha. No momento seguinte, o que você está procurando? O tom calmo, quase zombeteiro, veio de trás de um esquadrão de patrulha, fazendo-os pular de susto. 7 ou 8 shinobi se viraram, com as kunai erguidas, os rostos pálidos de terror. Quando seus olhos pousaram em Kakuzu, suas expressões congelaram. Com as pernas trêmulas, suas almas pareciam fugir de seus corpos. Não se tratava de um inimigo comum, era a encarnação de um demônio. O número de companheiros que haviam perecido em suas mãos nos últimos dias era impensável. O olhar penetrante de Kakuzu percorreu o grupo, com um sorriso irônico nos lábios. Nada mal. Você até trouxe um Jnin. Parece que a liderança de Takigakuri anda se sentindo generosa ultimamente, mandando os Jnin como se fossem descartáveis. Abaixando os braços cruzados, Kakuzu começou a dar um passo à frente, cada movimento seu deliberado e ameaçador. O líder do esquadrão, um Jnin, sentiu o peso do olhar de Kakuzu fixo nele. Sua mente se esvaziou e seu corpo se moveu instintivamente. Baque. Dominado pelo medo, o Jnin se ajoelhou. Não era uma prostração completa, mas ajoelhar-se com o joelho só era um gesto de submissão e deferência no mundo shinobi. Pô, por favor, Kakuzu-sama, pare de me pressionar. Gaguejou o Jnin com a voz trêmula, mas desesperado para transmitir sua intenção. Não viemos caçá-lo. O novo chefe da aldeia, Lord Kimu, deseja negociar com você. Ele respeitosamente pede sua audiência. Afinal, um dia, fomos camaradas da mesma aldeia. O Jnin proferiu suas palavras de uma só vez, aterrorizado de que mesmo o menor atraso pudesse significar sua morte. O suor escorria de seu rosto enquanto sua respiração acelerava. Manteve o olhar baixo, sem ousar encontrar os olhos de Kakuzu, e ajoelhou-se em silêncio, aguardando o julgamento. Kakuzu parou no meio do caminho e levantou uma sobrancelha ao ouvir aquelas palavras. Ah? Ele inclinou a cabeça ligeiramente intrigado, apesar de tudo. A liderança de Takigakuri. Entrar em contato com ele para negociações? Isso era inesperado. Capítulo 10. Partida. Um pavilhão silencioso erguia-se a 16 quilômetros de Takigakuri. 2 homens estavam sentados frente a frente. De um lado estava Kakuzu e do outro, um homem na casa dos 50 anos chamado Kimur, uma figura de autoridade na aldeia. Atrás de Kimur, a cerca de 7 ou 8 metros de distância, estavam mais de uma dúzia de shinobi agindo como guardas. No entanto, ele os havia instruído a manter distância. Sabia muito bem que se Kakuzu se tornasse hostil, eles seriam pouco mais que ração, incapazes de oferecer qualquer proteção real melhor que se mantivessem afastados e não estragassem a atmosfera. Por enquanto, Kimu ocupava o cargo de líder interino da aldeia, encarregado de negociar com Kakuzu em nome de Takigakuri. Kakuzu, que bom que você veio. Conforme o seu pedido, está tudo pronto. Por favor, dê uma olhada. Kimu empurrou um maço de documentos do tamanho de um travesseiro sobre a mesa em direção a Kakuzu, sua expressão permanecendo educadamente neutra durante todo o movimento. Você parece notavelmente despreocupado com a situação atual da vila, disse Kakuzu, desembrulhando o pacote com uma atitude calma. Seu olhar penetrante nunca deixando Kimu. Kimu soltou uma risada suave, seu sorriso inabalável. Shinobi são shinobi e a vila é a vila. Os dois não devem ser confundidos. O que ele queria dizer era claro. A morte de Gotou Tsubasa, um deles, não era algo que Kimu lamentasse. Afinal, fora o erro de cálculo de Gotou que trouxera a ira de Kakuzu sobre eles. Na verdade, Kimu tinha uma dívida de gratidão com Kakuzu. Sem a morte de Gotou, ele jamais teria chegado à posição atual. Dito isso, Kimu esperava sinceramente que Kakuzu não continuasse sua fúria. Quase metade do alto escalão e dos jonins de elite de Takigakuri já haviam caído para Kakuzu. Certamente sangue suficiente havia sido derramado para extinguir sua fúria. Kakuzu, sem pressa, começou a folhear os documentos, seus olhos examinando cada palavra com precisão, embora sua expressão permanecesse impassível. Estes registros documentam tudo sobre você, Kakuzu-sama, disse Kimu. Trouxe todos aqui, conforme solicitado. Além disso, já lidei com todos que sabiam demais sobre você. Há mais alguma coisa que você gostaria de saber da vila? O tom de Kimu era respeitoso, isento de qualquer condescendência. Sua atitude decorria não apenas da etiqueta, mas também da compreensão pragmática de que Kakuzu poderia acabar com a própria vida sem esforço. Pedidos? Nenhum, na verdade, respondeu Kakuzu, ainda concentrado nos arquivos. Entendo que manter todos em silêncio é impossível, mas espero que você minimize qualquer vazamento sobre mim. Satisfeito com a autenticidade dos documentos, Kakuzu os colocou na mão esquerda. Seu olhar voltou-se para Kimu calmo, mas penetrante. Suas razões para concordar com uma trégua com a aldeia eram simples. Continuar o massacre não serviria para nada. Takigakuri era pequena, mas subestimá-la era um erro. Afinal, era a única nação menor a ter obtido uma besta com cauda. Além disso, a vila possuía a água do herói, uma arma secreta que podia amplificar o chakra 10 vezes, ainda que ao custo da vida. Embora Takigakuri não pudesse mobilizar as dezenas de milhares de shinobi que nações maiores poderiam, ainda assim conseguiria reunir mais de 1000. Se levada ao desespero, a vila poderia desencadear uma enxurrada de técnicas que até mesmo um shinobi de nível Kage teria dificuldade em resistir. A vingança de Kakuzu havia sido cumprida. Não havia necessidade de incendiar a vila. Pegando a pilha de documentos, Kakuzu formou um selo rápido com a mão livre. Liberação de fogo. Uma chama pequena, mas intensa, irrompeu, consumindo os arquivos em um instante. Os registros antes repletos da história e das façanhas de Kakuzu transformaram-se em cinzas, levados pelo vento como pequenos fragmentos enegrecidos. A testa de Kimu franziu levemente enquanto ele observava. Kakuzu-sama, não entendo. Esses arquivos continham um registro de seus feitos, suas vitórias sobre incontáveis inimigos. Por que destruí-los?
Kakuzu se levantou e olhou para Kimu antes de falar. Para a maioria das pessoas, um legado escrito serve como prova de sua existência, algo para ser lembrado. Mas, para mim, isso é desnecessário. Kakuzu removeu seu protetor de testa de Takigakure e, com um único corte, esculpiu uma linha profunda em seu centro, dividindo o símbolo da vila em dois. Ele não recolocou o protetor. Em vez disso, guardou-o no bolso, guardando-o como lembrança, uma lembrança do tempo em que servirá à aldeia. Kimu, acredito que você será um excelente líder. Sob sua orientação, Takigakure encontrará a paz. A avaliação de Kakuzu foi pragmática. Kimu demonstrou disposição para negociar em vez de se envolver em conflitos infrutíferos. Isso por si só já dizia muito sobre sua capacidade como líder. Obrigado pelas suas gentis palavras, Kakuzu-sama. Você é um indivíduo forte. Tenho a sensação de que, no futuro, você conquistará seu lugar no mundo shinobi. Kimu se levantou, oferecendo um sorriso educado ao se despedir. Kakuzu já havia decidido ir embora, então Kimu não viu sentido em tentar convencê-lo do contrário. Até mesmo seu tom de voz mudou imediatamente. Não ficou claro se suas palavras de despedida foram fruto de uma previsão genuína ou se foram apenas bajulação. Mesmo assim, Kakuzu respondeu com um sorriso despreocupado antes de desaparecer em um piscar de olhos. Logo depois, Kakuzu chegou aos limites de Takigakure, onde a vila se encontrava com o mundo exterior. O som da água corrente preenchia o ar. Voxox, voxox. Ele estava em uma caverna na montanha, contemplando a cachoeira à sua frente. Dando um passo à frente, infundiu chakra em seus pés. A energia se agarrou às suas sandálias, permitindo-lhe caminhar sobre a superfície da água sem esforço. Cada passo criava ondulações que se expandiam para fora, e o som da água corrente ficava mais alto a cada movimento. Fechando os olhos, Kakuzu permitiu que a cachoeira caísse sobre ele, a água fria encharcando seu corpo enquanto ele avançava com firmeza. A sensação durou apenas alguns segundos, e quando reabriu os olhos, seu corpo parecia mais leve. Embora completamente encharcado, ele havia atravessado com sucesso a barreira mais externa de Takigakure, a cachoeira. Sem hesitar, ele voltou a correr. Não era o tipo de corrida que usará em sua vida anterior, com braços se movimentando em movimentos exagerados. Em vez disso, era a corrida natural e aerodinâmica de um shinobi. Seus braços pendiam frouxamente ao lado do corpo, seu corpo se inclinava para frente em uma postura relaxada, e todos os movimentos desnecessários eram eliminados. Suas pernas o impulsionavam para frente, impulsionando seu chakra a cada passo para manter a velocidade e a estabilidade. Era a epítome da corrida de um ninja. O rítmico espirrar da água ecoava enquanto suas botas deslizavam pela superfície, deixando um rastro de respingos. Observando esse estilo de corrida em sua vida passada, Kakuzu o teria descartado como impraticável, mera encenação. Mas agora, vivenciando-o em primeira mão, ele entendia seu propósito. Na Terra, um humano correndo com força total poderia atingir velocidades de cerca de 10 metros por segundo. Para um shinobi, isso era brincadeira de criança. Correr a 20 ou até 30 metros por segundo era perfeitamente possível. Tais velocidades tornavam feitos como escalar paredes ou correr sobre a água uma segunda natureza. O segredo estava no chakra. Embora as reservas de chakra fossem infinitas, a capacidade de um shinobi de canalizá-lo eficientemente era fundamental. Para conservar o chakra e maximizar seu uso, os shinobi relaxavam a parte superior do corpo e minimizavam movimentos desnecessários, concentrando toda a energia nas pernas. Essa técnica permitia movimentos mais rápidos e eficientes. Neste mundo, a corrida ninja não era apenas estilosa, era prática. Só alguém que não corresse assim pareceria estranho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.